Cá estamos nós de volta com a nossa série Os Arcanos Maiores do Tarô e sua aplicação na nossa vida diária. Eu sou Elaine Carneiro Eu sou Rosiane Oliveira. e hoje nós vamos falar da carta de número 14 que se chama A Temperança. Volto a relembrar que se você não está acompanhando esse conteúdo, nós já temos muitos materiais da carta 1 até a 13 falando como que a gente interpreta os sinais que são universais da carta do tarô, das cartas do tarô e reconhece eles na nossa vida prática. E hoje a gente vai mergulhar nesse arquétipo da temperança, que é um arquétipo que fala de equilíbrio, fala de alquimia, fala de criatividade, fala da gente conseguir ver ali a capacidade de unir coisas aparentemente opostas e criar uma terceira coisa. Então, esse é um resumão que a gente vai mergulhar junto com você. Então, como sempre, eu vou apresentar a carta para a gente para a gente ir compreendendo o simbolismo. Pronto. Tá conseguindo ver a tela aí, amiga? Sim, Uhum. Bom, essa é a imagem e as mensagens que a temperança transmite somente por existir. Então, sente aí como que chega para vocês. Para mim, de cara, se eu não estudasse tarô, ela me passa uma sensação de harmonia, de fluxo, de leveza, ao mesmo tempo de algo meio místico, né? Com essas asas. Então, vai sentindo se vai chegando essas informações para vocês. E, de modo geral, na maioria dos decks, ela realmente se apresenta assim. Principalmente com esses dois potes de água ali, essa troca aqui, esse fluxo. Enfim. Mas vamos trazer os elementos do simbolismo, né, dessa imagem. Esse ser da carta, ele é um ser andrógeno. O que é isso? Ele tem as polaridades do masculino e do feminino no mesmo corpo. Então tem os dois sexos incluídos aí no mesmo corpo. Isso traz para a gente a noção de que mesmo energias opostas que criou, primeiro de tudo, gerou a vida humana. Então, foi a partir de energias aparentemente opostas, mas completamente complementares, que nasceu a vida humana. Então, já tem essa base super forte. A outra coisa também que essa carta nos traz é que a gente pode achar o equilíbrio da vida sem precisar ir para os extremos, que é justamente a capacidade que ele tem de trocar de água sem deixar essa água cair. Isso aqui é uma água quente e uma água fria que aí vai cair na água morna, que é justamente a temperança. Então, a partir desses dois estados da água, ele vai criar uma terceira onda, que é essa água morna. E também ele tem aquele fluxo de um copo nunca está muito cheio nem muito vazio, tem sempre essa dança, esse fluxo. Isso fala muito sobre os ritmos. Às vezes a gente precisa, quando a gente tem elementos diferentes, relações diferentes, a gente não pode impor o nosso ritmo e suprimir o ritmo do outro. Da mesma forma que a gente não pode deixar que o outro engula a gente com o seu próprio ritmo. O caminho do meio é a gente achar uma euritmia. Não é nem o meu ritmo, nem o ritmo da Rose, por exemplo. Fala muito do fluxo das relações. É o que o casamento dos nossos ritmos pode criar junto. Quer trazer mais ali algum? também, ali tem um pé que está desse ser, né? Que está na terra e está na água. Então, você pode sim ter estar no mundo terra, né? Você pode estar vivendo seu presente. Você também pode lidar com as suas emoções, que as águas simbolizam as emoções. Então, você pode viver no seu presente, olhando com gratidão o seu passado, contemplando o seu futuro e lidando com essas emoções com mais temperança. Que a temperança vem dessa palavra temperado, né? Que está em equilíbrio. É a mesma coisa que uma comida bem temperada. Se ela está com muito tempero, ela não vai fazer bem. E sem, fica sem gosto, né? Fica sem graça. Então a gente precisa desse tempero na nossa vida. E também ele é um ser,
Ao mesmo tempo que tu olha, ele é um ser divino com aquelas asas, mas ele também tem pés, eles têm mãos, então ele também remete esse ser humano que a gente está vivendo, essa experiência humana, mas também divina, né? Que a gente tem esse suporte, essa base, mas também essa contemplação, que tem esse sol na cabeça, né? Que tem todos os elementos ar, água, terra, fogo, tem todos os elementos que traz essa temperança também. E aqui também na carta mais um simbolismo aqui, ela é crepúsculo aqui, não é dia nem é noite, é aquele meio termo, assim. Então, essa carta, tudo nela lembra a gente de usar aspectos diferentes, aparentemente diferentes, para compor algo. É uma carta muito dos artistas, da criatividade, né? De sair do engessamento e realmente ver coisas aparentemente que não vai dar. Sabe o que os opostos que se atraem? Parece que não vai dar certo, mas que quando você junta, sai uma alquimia dali. Então, traz isso também. Isso que a Rose falou, né, das asas. As asas, ele estando na terra, num corpo denso, é sobre a gente lembrar que a gente pode, sim, dedicar a parte da nossa existência a algo mais espiritual, algo mais do sentido, rarefeito, mas também viver a praticidade do corpo aqui da Terra, né? Não é uma coisa em vez da outra, é a integração desses aspectos. Então, a gente vai agora compreender na nossa vida diária se essa energia, essa capacidade de integrar as coisas está saudável ou se está em desequilíbrio. E aqui a gente vem para as palavrinhas-chave. Então, aqui já está de spoiler, logo lá no simbolismo. Então, a primeira palavra realmente marcante nesse arcano é o equilíbrio. Então, é sempre sobre você, para tudo na nossa vida, né? Imagina que a nossa vida é realmente uma pizza. Então, cada fatia da pizza precisa estar ali com a nossa atenção, gerenciar a atenção, né? Vai ter a fatia das finanças, dos relacionamentos, da vida social, da vida amorosa, da espiritualidade, do lazer. Então, às vezes, de modo geral, né, a nossa pizza ela tá desequilibrada. Às vezes a gente só tá dando mais atenção às finanças, aos relacionamentos, ou então tá tudo uma bagunça, a pizza tá toda desordenada. Então, essa carta vem lembrar para a gente ter esse olhar integral, esse olhar geral para conseguir gerenciar todas essas fatias. Então, por isso que ela tem essa energia do equilíbrio, né? Se às vezes são partes aparentemente diferentes ali da pizza, mas que elas fazem parte da base para dar esse complemento da temperança, né? E é isso. Aí, falando do equilíbrio, a gente já vai para a moderação. Então, porque se você foca demais só no racional, ou se você foca demais só em ter um relacionamento, se você foca demais só em alguma coisa, você sai do desequilíbrio dessa carta. Então, a moderação é você realmente entender que para cada uma dessas fatias você precisa gerenciar essa energia para poder não entrar em desequilíbrio, né? A paciência que está conectada a essa carta é sobre quando a gente vai juntar talentos diferentes, pessoas diferentes, quando a gente quer criar algum projeto que envolve muitas coisas, muitos aspectos que aparentemente são diferentes, a gente precisa ter paciência para deixar essa alquimia acontecer. Tava falando com a Rose antes da gente gravar, dá o exemplo do bolo, né? Você vai ali colocar manteiga, você vai colocar leite, para quem come com leite, vai colocar ali açúcar, vai fazer aquela mistura. Então, primeiro, são coisas que se você for ver separado, parece que não vai fazer sentido nenhum. Fala assim, oxi. Mas quando você junta tudo, você vai virar uma mistura, né? Você vai fazer a massa do bolo, mas você precisa ter paciência para esperar o bolo entrar numa temperatura, crescer, ficar douradinho, ficar fofinho, entende? Porque foram muitos ingredientes diferentes que foram ali alquimizados, ele precisa de um tempo para poder se revelar. Então, por isso que essa virtude da paciência está aqui. É uma carta que fala muito sobre a gente ter como uma confiança positiva na vida. Porque muitas vezes
parece que a gente não se encaixa, parece que a gente é muito diferente de tudo. E a gente tende a se sentir isolado, a gente tende a se sentir separado. Só que essa carta lembra que você pode, sim, ver a sua autenticidade, entender que a sua energia ela vai colaborar com o todo. Então isso traz uma visão de confiança positiva. Fala assim, nossa, o meu jeito único de existir, em vez de eu me sentir excluído, separado, menos importante que os outros, não. A minha energia ela é única. Então, a minha participação na vida aqui vai fazer diferença. Isso é o aspecto da confiança positiva que essa carta convida a gente a realmente investir na nossa vida. E claro que uma vez que você consegue conquistar essa confiança positiva na vida, você vai entrar no estado de flow, de tranquilidade, aqui de fluxo, tranquilidade, serenidade, né? Vai aprender a ser mais empático. Se você entende que você é diferente e que você precisa se adequar no mundo tão diverso, você aprende a ponderar mais as coisas. Você aprende inclusive, eu acrescentaria aqui a virtude da empatia. Assim, nossa, eu realmente tenho o outro é diferente, pensa diferente, sente diferente. Então, em vez de eu já querer impor minha opinião, minha forma de pensar, eu vou ponderar antes, eu vou entender como que eu posso interagir com aquela pessoa, com aquela situação, com aquela comunidade, com aquela família, com aquele grupo. E uma das palavras que para mim é chave nessa carta é realmente a integração, né? Como a gente falou do simbolismo, essa integração vem em todos os âmbitos. A integração dos aspectos aparentemente diferentes, a integração de mente, emoção, instinto, corpo, a integração de um casal que é muito diferente, um é muito racional, a outra é muito sensível. Então, quando esses dois se integram, eles podem criar um projeto incrível juntos. Vai que é uma pessoa que, um artista que casa com um administrador. Aí, às vezes, artista é incrível, tem ideias incríveis, mas vive no mundo da lua, não sabe aterrar, não sabe se colocar, não sabe ter estratégia. O cara que é administrador vai saber. Então, se eles se juntam, um exemplo, vai dar bom, né? Tipo, são características diferentes, mas que pode achar essa integração. E é claro que quando a gente junta aspectos diferentes, a gente acha essa alquimia aqui. Alquimia é sobre isso. É sobre a gente achar o ouro por trás do chumbo. E às vezes a gente precisa dessa sabedoria criativa para entender como é que extrai o ouro dessas situações que parece que não tem, que aparentemente não tem uma combinação harmônica, né? A alquimia mostra que sim, sempre tem um lado criativo de ver as coisas aparentemente opostas. E aí tem outras palavras aqui que tem a ver com essa carta, que é meio termo e a mediação. Que normalmente existem pessoas que têm qualidades que estão conectadas à temperança. São pessoas que têm uma capacidade, os librianos, por exemplo. A Rosa é libriana. Os librianos, por exemplo, eles têm uma capacidade muito grande de ver os lados de situações muito opostas, né? São pessoas que muitas vezes também enveredam ali pela carreira do direito, ou que na vida é aquele amigo que é chamado para mediar mesmo, para sabe? Aquele familiar que, pelo amor de Deus, converse com minha mãe para ver se ela convence meu pai de fazer não sei o quê. Então, é essa capacidade que a gente tem de entender, né? Os lados de cada um para chegar num acordo. É uma característica da temperança. E claro que quando a gente entra nessa capacidade de mediar as coisas, a gente entra num fluxo. Fica mais fácil viver, fica mais fluido viver. A gente sai da estagnação, né? Mesmo coisas aparentemente difíceis e opostas, a gente pode integrar, então claro que a gente vai entrar em fluxo, a gente vai ter capacidade de se adaptar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. E por fim, a criatividade alquímica, que eu acho que resume tudo que eu falei. Toda vez que a temperança surge, né, num jogo, ou quando a gente está vivendo a temperança, a gente vai conseguir ter extraído alguma forma nova de pensar, algum produto novo, alguma forma de expressão de arte, de coisas que ninguém achava que não era capaz, sabe assim?
pessoas muito, muito diferentonas, assim, que às vezes faz uma música de som de panela, sabe? Essas pessoas, assim, muito criativas que é, acho que a gente está vivendo numa era de criatividade alquímica que talvez a gente nem perceba mais tanto assim, mas jovens que, por ter uma maneira diferente e autêntica de falar, começam a construir, começam a enriquecer, a construir conteúdos, porque eles têm uma forma única de colocar seu negócio ali. É aquela criatividade que prospera de lugares que você nunca imaginou que ia surgir essa potência, assim. Então, é sempre um convite, a carta da temperança, para a gente desengessar a nossa cabeça, não achar que a única forma de ganhar dinheiro é se for assim, assim, assado. Sair desse paradigma, que a gente já saiu desse paradigma, né? Antes a gente achava que a única forma de ganhar dinheiro era fazendo uma universidade, pós-graduação, blá, 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 blá. Esse paradigma já tá caindo por terra. Ou fazia uma graduação ou era cantor e jogador. Não tinha outra forma de prosperar. Hoje existem inúmeros trabalhos criativos, inúmeras formas de se colocar. Pessoas que criam métodos diferentes, que não necessariamente passou por uma faculdade. Então, isso é uma criatividade alquímica. E agora a gente vai identificar, né? Você vai ouvir e vai identificar se você está vivendo esse lado sombra, né? Desse arcano maior do tarô, o arquétipo da temperança. Então, desequilíbrios. Desequilíbrios não quer dizer que é sobre o que os outros devem achar que a sua vida está em desequilíbrio. Não. O que você está sentindo que está em desequilíbrio. Ah, é uma área da minha vida? É um pensamento que não para de surgir na minha cabeça? Esses desequilíbrios, quais sejam eles, mental, físico, relacionamentos, trabalho, esses desequilíbrios te trazem algum excessos. Quando está em excesso, não está leve, está no modo pesado, é uma balança, né? E ali a temperança ela está numa balança mais equilibrada. A gente sabe que a vida ela não vai ser 100% em equilíbrio, mas ela vai ter essa dança em que começa a desequilibrar, já equilibra de novo. É como nossos batimentos cardíacos, né? E esses excessos é aquele 8 ou 80, né? Ou é o muito bom ou muito ruim. E não, você pode ter esses equilíbrios, aprendizados, desalinhamento. Desalinhamento é quando você não saiu do seu propósito, dos seus objetivos. Você começa a desacreditar das suas capacidades, você se desalinha consigo mesmo. Por isso que eu disse, esses desequilíbrios que você pode ter na sua vida, tem que ver se é seu ou se é o que os outros estão impondo na sua vida, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam, jogam a bomba pra cima de você e você que se vire. Ah, nossa, tua vida tá assim, mas elas nem sabem se realmente está. Essa imprudência é você fazer. A amiga, acho que deu Pode uma falar. travada. Eu não sei se vai sair na gravação quando você falou do desalinhamento. Você falou que nem sempre esse desalinhamento é seu, às vezes é de alguém que está impondo no externo e depois deu uma cortadinha. Para mim não cortou, mas tomara que não apareça na gravação. Uhum. Então, essa imprudência, né, pode ser essa impulsividade, você não ter essa paciência, que na nossa vida a gente tem processos. Tem coisas mais rápidas, tem coisas mais que tem um processo mais profundo ou mais demorado, que parece demorado, mas é o processo natural. E aí a gente vai para os extremos, né? Aquela questão extremista, radical, e tudo que é extremo, que é radical, não é saudável para a gente e nem saudável para os outros. Então, a temperança também te mostra em que qual parte da sua vida, qual parte ou do seu corpo, ou da sua mente, ou dos seus relacionamentos.
em alguma parte que você está vivendo no extremo. Se você não dorme quase nada, isso é um extremo, né? Se você não tem um sono saudável, que você acorde já bem, se você já acorda cansado, isso já é um extremo que não tá legal. O tédio. O tédio é a questão que você não está tendo serenidade, você não está tendo confiança. O tédio é aquela coisa que você não está trazendo algo novo, a criatividade. A criatividade é esse novo. Você não consegue criar um novo dia, você não consegue criar algo diferente na sua vida, em qualquer área dela ou no seu corpo. Às vezes até para alimentação, às vezes você come todos os dias a mesma coisa, né? E você não deixa sentir algo novo. Oh, hoje eu tô com vontade de comer um sushi, por exemplo, mas não quer comer porque é o dia que sempre você come arroz e feijão, entende? Às vezes você tem que se permitir para algo novo, às vezes você vai conhecer uma pessoa diferente, vai fazer conexões diferentes, vai ver um animal que você nunca viu, que nem um dia eu passei, vi um casal de tucanos. Então é legal, você traz esse renovo na sua vida, nesse teu dia. Lentidão. Lentidão é você estar fora do fluxo, né? O fluxo natural da vida, o fluxo divino, ele tem um processo, e se está lento, essa lentidão, é porque você não está processando direito esse alinhamento. Então você traz, não escuta o seu corpo, não escuta os seus propósitos, não escuta os seus sonhos, não escuta a tua intuição, o teu ser divino, porque ele é um ser divino e humano ao mesmo tempo. E é isso, a gente fica nessa, nessa vida que é energética, espiritual, física, a gente está nesse balanço sempre. Uma hora a gente tá lá e tá aqui, a gente está ouvindo a nossa voz interior e também a gente está ouvindo a nossa voz física. Então, se você não está conseguindo observar isso, você causa lentidão nos teus processos. E aí te traz o quê? Você pode ficar no comodismo. O comodismo é totalmente o oposto do novo, o oposto de se colocar na vida, né? Se colocar na vida é sim e se colocar na algo que você não conhece. O estudar, por exemplo, é algo novo, porque você está estudando algo que você não conhece. Então você está conhecendo novos mundos, novas pessoas, novos universos. E a prostração é quando você já está ultrapassando o seu limite. Você já está prostrado, você já não escutou mais nenhum momento, você não quis agir de nenhuma forma, não se colocou em equilíbrio, você se coloca ultrapassou seus limites. E aí você já fica na separação, você começa a se isolar. Nada mais te agrada, você não consegue se colocar na vida. Então existem várias. Se você está sentindo isso, você está num extremo muito grande. A separação é um extremo assim enorme. Quando você não consegue mais separar-se também de si mesmo, é um desequilíbrio. Você não conseguir se ouvir, não conseguir mais entender quais são os seus propósitos, qual é o seu alinhamento na sua vida, isso também é uma autosseparação. E às vezes a gente não está sentindo o nosso corpo, essa conversa com o nosso corpo, é se auto-separar-se, né? E como o nosso corpo, ele mostra tudo, né? Que nem ele mostra um ser andrógeno, o nosso masculino e feminino, né? Quando que você precisa ser mais emocional, ser racional, agir, não, dar uma pausa. Tudo isso é uma temperança, né? Sim. A separação, eu diria que é a palavra-chave que é total oposto da saúde e da temperança. Porque no seu máximo, a integração que é a saúde da temperança, né? Porque ela sempre no nível mais profundo vai lembrar que a gente é um ser divino vivendo uma experiência humana. E essa separação vai muito de você pensar que você está sozinho na vida.
que você não se encaixa em lugar nenhum e ninguém te compreende, que é mais seguro se isolar do que tentar de novo. E às vezes essa sensação vem de, né, normalmente quando a pessoa se sente muito separada, né, às vezes ela tentou só e percebeu que não conseguia se encaixar. E ela desistiu de continuar buscando outras experiências. Sabe quando você fica procurando sua turma, né? E parece que você não se encaixa em lugar nenhum? Mas sempre vai ter, né? Se você se integrar realmente, ouvir a sabedoria ali do seu espírito, das suas emoções e do seu corpo, como a Rose falou, a vida vai te guiar para você achar a sua turma. A vida vai te guiar para você expressar o que você quer no mundo. Às vezes você se sente muito incompreendido porque você não se encaixa também em nenhuma profissão, em nenhum relacionamento. Se você estiver alinhado, realmente alinhado, na sua mente, na sua intuição, no seu espírito e na ação, seu corpo, o fluxo da vida vai te levar para o caminho que é seu, né? Então, acho que no nível mais profundo, a temperança, ela traz esse convite mesmo, assim. E a nossa pergunta para você é: como que você está na vida em relação a essa energia? Você sente que você está coerente com o que você sente, pensa e age? Você sente, ou você está se sentindo perdido no modo automático ali, né? Fazendo as coisas porque tem que fazer. Ah, não vou nem parar para pensar porque eu já parei antes e não deu certo. Como é que tá a sua capacidade de ver tudo que está acontecendo à sua volta, mas de uma forma criativa? Você tem essa capacidade ou você sente que está com bloqueio criativo? Eu colocaria bloqueio criativo também ali nas palavras-chave, né, do lado sombra. Então, assim, a temperança, ela é uma força arquetípica que nós podemos acessar dentro da gente, que ajuda a gente a ver tudo que nos acontece de uma forma criativa, diferente. Então, como você falou, às vezes você, ao invés de eu comer feijão com arroz hoje, eu posso, na minha própria casa mesmo, usar ingredientes diferentes e fazer um risoto. E fazer. Nossa, no final das contas eu tenho, né? Mas eu tô tão acostumada, ou então eu realmente posso levar meu corpo para um restaurante e pedir um sushi. Então, assim, preste atenção se você não tá nessa mesmice, assim, de não tá conseguindo ver. Às vezes você mora num lugar incrível e você nem notou que, sei lá, as árvores floresceram de uma cor diferente, porque tá tudo no automático. Então, esse encantamento pela vida e essa capacidade de ver a mesma coisa, integrar os elementos que já existem. A temperança não é sobre você inventar, tipo, precisar de algo muito grandioso para enxergar ou criar algo novo. É você ser criativo e usar as ferramentas que você já tem. Sabe? É que você entender que você já tem uma riqueza criativa que você pode explorar. Então, se você percebe que está com dificuldade de ver as coisas de um modo diferente, de fazer diferente, a gente sempre lembra vocês que nós, eu e a Rose, a gente tem um atendimento formatado, elaborado, para ativar essa força, né, na sua vida, que vai te ajudar a despertar esse potencial criativo, que vai integrar o seu sentir, o seu pensar, a sua conexão com o seu espírito e as suas ações. Então, a gente tem um atendimento onde a gente faz um mapeamento para saber como essa energia está atuando na sua vida e um atendimento para a gente baixar essa frequência, né? Esse arquétipo, para que você viva o lado luz dele. Então, é um atendimento feito com mapeamento de tarô, e um outro atendimento a gente faz uma meditação, onde a gente faz uma reprogramação para essa força atuar na sua vida. Então, esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo e tenha aberto uns insights, que você se faça essa reflexão mesmo, né, para sentir e fazer essa avaliação de como que você está aí lidando com a criatividade e a integração na sua vida. Era mais algum... Gratidão por nos assistir até aqui. Curte, compartilha, se inscreve, que a gente vai ter próximos arcanos maiores. E o spoiler do próximo É, é a carta do diabo, é a carta 15, que é uma carta.
muito mal compreendida. Vocês vão entender. Quando vocês já deixa eu explicar, quando vocês ouvem falar o diabo, já me dá um negócio, né? Corpo de ai, meu Deus. Mas fica aí, aguarda a gente, vocês vão entender que na verdade é uma força muito necessária na nossa vida, né? A mensagem que tem por trás ali é uma força que se a gente nega, fica difícil viver. Gratidão. Até os próximos.